Olá a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa nos envolver neste momento. Gostaria de começar externando a minha gratidão a Deus, que concede a mim e a você esse momento tão especial para a gente falar sobre os ensinamentos de Jesus que nos ajuda a progredir nessa caminhada. Hoje o tema da palestra é o que é preciso entender por pobre de espírito. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, item 1 e 2. Quando o codificador traz esse tema, ele já deixa claro no início que é preciso, ou seja, há uma necessidade, é urgente. Ele quer dizer que não dá mais para a gente fazer tantas interpretações sobre pobre de espírito. Então ele vai dizer que é necessário, é agora, é o momento da gente entender o que significa pobre de espírito. Mas aí a gente precisa entender em que contexto Jesus vai falar sobre pobre de espírito. E é um contexto muito famoso, acho que todos vocês já ouviram falar, que é o Sermão do Monte ou o Sermão da Montanha. E nesse sermão, Jesus vai falar sobre as bem-aventuranças, sobre a felicidade do homem. Só que quando Jesus fala sobre essas bem-aventuranças, sobre a felicidade, ela é diferente daquilo que nós entendemos de felicidade para o corpo físico. Jesus vai começar a falar das bem-aventuranças, mas que é eterna. Aquilo que tem a ver com o que tem em mim de eterno, que é meu espírito. Então, por isso gerou tantas confusões. Mas aí o codificador vai chegar e falar, chega, está na hora, é agora que a gente precisa entender o que Jesus quis dizer por pobre de espírito. No livro segundo o Espiritismo, o codificador vai falar de algumas dessas bem-aventuranças. Para vocês terem uma ideia, ele vai utilizar 5 capítulos para falar de algumas. Daí a importância desse ensinamento do sermão. E o codificador também percebe a importância e a dificuldade do nosso entendimento do que Jesus falava naquele momento. Um grande pacificador, quando ele lê o sermão, ele vai falar uma frase assim que vai ficar eternizada. Ele vai perceber a importância para a vida da humanidade, aquele sermão de Jesus. E aí ele vai dizer, se perdessem todos os livros sacros da humanidade e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. E quem vai nos contar o que aconteceu lá, né, vai ser Mateus, apóstolo, discípulo de Jesus. Mateus estava lá, e aí ele vai começar a nos contar, dizer, olha, então foi assim, e Jesus, vendo a multidão, subiu num monte e sentando-se, aproximaram-se dele os discípulos e abrindo a sua boca os ensinava. Jesus não fez diferente dos professores da época, dos filósofos. Jesus fez como eles, porque já era costume. Não tinha escola física. Então se ensinava onde? Embaixo de uma árvore, em algum lugar que você pudesse ficar, que as pessoas pudessem te ver. E Jesus queria ser visto pela multidão, não só visto como ouvido. Então ele sobe. Mas é importante perceber que não é assim de qualquer forma. Jesus começa ensinando quando ele vê a multidão. Quando Jesus olha e percebe o momento propício. Esse já é o primeiro dos ensinamentos. Quantas vezes tomamos atitudes e não é o momento propício? Jesus já ensina a partir daí. Ele olha, ele percebe, ele vê que chegou o momento. E aí ele senta e ele começa a ensinar. E a primeira bem-aventurança já é profunda, né? Ele vai dizer, bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Eu fico imaginando agora aquela multidão ouvindo isso saindo da boca de Jesus. Bem-aventurados pobres de espíritos, porque deles é o reino do céu. E aí Jesus traz o ensinamento, né, da lei do Espiritismo. Ele fala de causa e efeito.
pobres de espírito automaticamente são os herdeiros do reino dos céus. Já é a primeira coisa. Eu fico imaginando eles ouvindo e falando, como assim pobre de espírito? Porque se hoje nós temos essa dificuldade, imagina aquele povo. Eles tiveram essas dificuldades também. E aí, olha só, isso vai nos gerar vários questionamentos. Aí, quando você se questiona, você quer aprender. E aí você vai no dicionário, procura pobre de espírito. E aí, o que você vai encontrar lá? Que pobre de espírito são pessoas simplórias, ingênua, tola, paupérrima ou pobríssima. Será que é isso que Jesus quis dizer? Que é feliz quem é simplório, ingênuo, tolo, paupérrimo ou pobríssimo? É isso que Jesus quis dizer? E aí você se questiona, nossa mestre, como assim? É isso mesmo? Mas aí o que vai acontecer? O codificador vai chegar e ele já chega aí no capítulo explicando, não, vem cá, deixa eu te falar o que Jesus quis dizer. A incredulidade zombou desta máxima, bem-aventurados pobres de espírito, como tem zombado de muitas outras coisas que não compreende. Por pobres de espírito, Jesus não entende os baldos de inteligência, mas os humildes. Tanto quis dizer para este o reino dos céus, e não para os orgulhosos. Os homens de saber e de espírito, no entender do mundo, formam geralmente tão alto conceito de si próprios e da sua superioridade, que consideram as coisas divinas como indignas de lhe merecer atenção. Concentrando sobre si mesmos seus olhares, eles não os podem elevar até Deus. Essa tendência de se acreditarem superiores a tudo, muito a miúde, os leva a negar aquilo que, estando-lhes acima, os depreciaria. A negar até mesmo a divindade. Ou, se condescendem em admiti-la, contestam-lhe um dos mais belos atributos, a ação providencial sobre as coisas deste mundo, persuadidos de que eles são suficientes para bem governá-lo, tomando a inteligência que possuem para a medida da inteligência universal, e julgando-se aptos a tudo compreender, não podem crer na possibilidade do que não compreendem. Consideram sem apelação as sentenças que proferem. Se recusam a admitir o mundo invisível e uma potência extra-humana, não é que isso lhe esteja fora do alcance, é que o orgulho se lhes revolta a ideia de uma coisa acima da qual não possam colocar-se e que os faria descer do pedestal onde se contemplam. Daí ou só terem sorrisos de mofa para tudo que não pertence ao mundo visível e tangível. Eles se atribuem espíritos e saber em tão grande cópia que não pode crer em coisas, segundo pensam, boas apenas para a gente simples, tendo por pobres de espírito os que as tomam a sério. Entretanto, digam o que disserem, forçoso lhe serás entrar como os outros nesse mundo invisível de que escarnecem. É lá que os olhos se lhes abrirão e eles reconhecerão o erro em que caírem. Deus, porém, que é justo, não pode receber da mesma forma aqueles que lhe desconheceu a majestade e outro que humildemente se lhe submeteu às leis, nem os aquinhoar em partes iguais. E aí o codificador vai concluir, ele coloca uma conclusão no final. Conclusão. Dizendo que o reino do céu é do simples, quis Jesus significar que a ninguém é concedida a entrada nesse reino, sem a simplicidade de coração e humildade de espírito,
que o ignorante, possuidor dessas qualidades, será preferido ao sábio, que mais crê em si do que em Deus. Em todas as circunstâncias, Jesus põe a humildade na categoria de virtudes que aproximam de Deus, e o orgulho entre os vícios que dele afastam a criatura. É isso, por uma razão muito natural, há de ser a humildade um ato de submissão a Deus, ao passo que o orgulho é a revolta contra ele. Mas vale, pois, que o homem, para a felicidade do seu futuro, seja pobre em espírito, conforme entende o mundo, e o rico em qualidades morais. Está concluído. É isso mesmo. Entendemos. Precisamos de humildade. Pobres de espírito é quando você não acha que o seu espírito é superior. É se submeter a Deus. Não é ser simples na forma de vestir. Não é ser ingênuo. Eu não entendo nada. Como assim? Como não entende? Procure entender então. Humildade é outra coisa. E é por isso que gerou tanta confusão. Ser pobre de espírito é ser humilde. E tem muito pouco a ver com a nossa condição física. Jesus estava falando do espírito. Mas as pessoas pegaram só pobre, esqueceram de espírito. Eu preciso entender no começo que eu preciso ter um espírito que percebe que perante a magnitude de Jesus, nós estamos caminhando muito distante, mas que chegaremos lá. Então assim, chegou a hora da gente entender. E estamos prontos para entender. Mas agora que entendemos que ser pobre de espírito é ter humildade, que não podemos ter egoísmo, temos que deixar de ser pessoas egóicas, que precisamos desenvolver a humildade, entendemos. Mas ter humildade, aí complica. Colocar em prática, aí, mas não estamos sós. Temos ajuda. E olha só, o que não é humildade. E aí eu coloquei uma charge aí, para a gente poder entender e se perceber, o quanto falta de humildade em nós. Nós já aceitamos o nosso mestre, já sabemos quem somos, aceitamos a sua magnitude, mas precisamos começar a colocar em prática. E aí eu trouxe uma charge, olha só. O lobo, lembrando que Jesus falou da ovelha e do lobo, Então o lobo, ele olha no espelho e olha como ele se sente, um santo. A auréola de santo. Quantas vezes nos sentimos assim, Mas aí ele pergunta, espelho, espelho meu, existe alguém mais espiritual do que eu? Existe? E aí, olha só, não é humildade, subserviência. Não é. Servidão. Você só serve, Subserviência, você só obedece. Você não existe, você se anula. Servidão, você só serve. E você não questiona se essa sua servidão ela é importante ou se ela está atrapalhando que o outro evolua. Isso aí não é humildade. Jesus mandou a gente amar, mas como eu me amo. Se eu não me amo, não tem como eu amar o outro. E aí vem a submissão. Eu aceito tudo. Eu sou humilde. Isso não é humildade. De jeito nenhum. Tenho medo. Por que você tem medo? Temos que ter confiança. O apóstolo Paulo vai dizer, tudo posso naquele que me fortalece. Tenho que ter confiança e não ter medo. Fraqueza. Você está sempre fraco. Você nunca toma decisões, omissão. Estou vendo tudo errado. Mas não é comigo. Fazer o quê? Adulação. Isso não é humildade. Humildade é outra coisa. Humildade é ser como o mestre, olhar a multidão, entender qual é a hora de tomar atitude. Não é sair tomando atitude.
Então, assim, a gente precisa parar de achar que humilde é aquela pessoa que mora numa casa que é muito necessitada. Será que é humildade mesmo? Essa coisa de dizer que a pessoa, ele é tão humilde porque ele mora em tal lugar assim, porque na casa dele. Não é verdade. Nós não podemos classificar a humildade como isso. Nós temos pessoas que realmente têm pouco, mas é feliz com aquele pouco e é humilde. Nós temos pessoas que têm pouco, que é muito revoltado e que não tem nada de humilde. Nós temos pessoas que têm uma vida abastada e é humilde. Nós temos pessoas que têm uma vida abastada e não é humilde. Então precisamos acabar com essa ideia que humildade tem a ver com o meu posicionamento social, tem a ver com o capital que eu possuo ou não. A humildade é atributo do Espírito e eu desenvolvo. No livro dos Espíritos vão perguntar, o codificador vai perguntar, qual o maior obstáculo ao progresso humano? E aí ele vai ter uma resposta rápida: o orgulho e o egoísmo. Bem diferente da humildade. E aí a gente junta com o ensinamento de Jesus, quando ele fala, bem-aventurado, pobres de espírito, ou seja, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Agora, quando você é orgulhoso, quando você é egoísta, isso te afasta do progresso, isso nos separa, nos deixa distante. E olha o que ele vai continuar respondendo, os espíritos. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. À primeira vista, parece mesmo que o progresso intelectual reduplica a atividade daqueles vícios, desenvolvendo a ambição e o gosto das riquezas, que, a seu turno, inicia o homem a empreender pesquisa que lhe esclareçam o espírito. Eu nasci sem nada, agora eu tenho porque ele não tem. Isso é meu, eu trabalhei, eu conquistei, por que eu vou dividir? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Não tem porque não se esforça, porque não quer. Então a gente precisa começar a ter humildade, Porque o bom de quando você começa a estudar o Espiritismo é que ele ensina pra gente que somos espíritos. E que cada espírito tem seu grau de desenvolvimento. Cada espírito está aqui naquilo que é perfeito para ele aprender. Eu gosto muito disso. Então precisamos tirar de nós esse orgulho, esse egoísmo. Fácil não é. Ninguém está aqui dizendo que é fácil. Afinal de contas, eu também sou um espírito em evolução. Eu também preciso tirar de mim o orgulho e o egoísmo. A vida nos pede humildade. E aí eu coloquei isso aqui porque eu comecei a lembrar de quantas vezes eu me equivoquei. Quantos equívocos eu tive. E aí a vida vem e nos pede humildade. Então muitas vezes a vida nos coloca de joelho para desapegarmos dos nossos vícios e conquistarmos virtudes, começando pela humildade. Nós que estamos aqui hoje, nós já temos certo conhecimento, mas às vezes colocar esse conhecimento em prática é complicado. Então a vida vem e te ajuda. A vida vem e fala assim, não está nas suas mãos não. Olha, tem um Deus. Principalmente quando nós perdemos entes queridos. E aí a gente começa a se perguntar, a se indagar, por quê? E aí vem os ensinamentos da casa espírita para nos consolar, que é os ensinamentos de Jesus que nos consola. E aí a gente fica assim de joelho e aprende humildade, começa a ficar mais humilde. E ela faz isso não por mal, é como aquela mãe que leva o filho para tomar a vacina. Dói. Ele tem febre? Às vezes. Fica enjoado? Fica. Mas ele fica imune. Então Jesus faz a mesma coisa. A vida vem e nos coloca de joelho para a gente desenvolver humildade. Afinal de contas, Deus nos ama. Jesus falou, eu vou para a casa do meu pai, virei outra vez e vos levarei, para que esteja comigo mesmo. Ou seja, Jesus nos quer perto dele. Então por isso às vezes se torna necessário, muito necessário.
Emmanuel vai dizer que a dor vem realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si mesmo. E aí nós vamos ver que Emmanuel vai dizer, através da psicografia de Chico, sobre o que é humildade. Isso me deixou assim, ababacada quando eu li, que a gente possa entender. Olha que ele vai dizer: a humildade não está na pobreza, não está na indigência, na penúria, na necessidade, na nudez e nem na fome. Tem o costume aqui no Brasil, de quando você vai numa casa que é muito simples, aí você diz: ah, aquela casa é humilde. Ah, a pessoa que mora lá é humilde. Emmanuel vai dizer: olha, às vezes acontece mesmo, a pessoa é humilde. Você chega lá, ela está numa alegria, não lhe falta nada. Você pergunta: como vai? Ah, estou muito bem, e você? Que bom te receber. E já conta várias coisas, várias alegrias, que fazem você repensar toda a sua vida. Mas uma coisa não leva a outra. Existem muitas pessoas nessas condições e que não têm humildade. Porque humildade é atributo do espírito. Tem a ver com comportamento, não com a sua condição social. E aí ele continua dizendo o que é humildade. Olha que ele vai dizer: a humildade está na pessoa que, tendo o direito de reclamar, julgar, reprovar e tomar qualquer atitude compreensível, no brio pessoal, apenas abençoa. Já chegamos nesse grau. Eu espero que nós estejamos caminhando, Porque imagina, você tem o direito, é meu direito, mas você apenas abençoa. E com certeza vai aparecer alguém e vai dizer: como assim? Você deixou? Você tem o direito de reclamar. E reclamar vira um vício. Precisamos parar de reclamar. Precisamos olhar e falar: o Senhor me abençoa. Estou vivendo uma quarentena, mas eu tenho saúde e minha família também. E orar por aqueles que não têm. Você tem o direito de julgar, de reprovar. Eu gosto dessa parte, olha só. Tomar qualquer atitude compreensível no brio pessoal. Ou seja, se você tiver uma atitude, as pessoas vão compreender. Mas ao invés disso, você apenas abençoa. Isso é humildade. Que possamos nessa caminhada desenvolver. Às vezes não dá para fazer tudo, mas vamos um pouquinho. Eu vou parar de reclamar. Ah, eu não vou julgar. Não vou reprovar. Ah, eu vou abençoar para ver se melhora. Que possamos chegar nesse grau, que a gente comece a desenvolver em nós essas atitudes, sendo humildes. Mas como ser humilde? Como que eu me torno uma pessoa humilde? Porque estamos aqui para evoluir e devemos aprender. Não é por acaso que estamos nesse momento falando sobre pobres de espírito, sobre humildade, sobre diminuição do ego, sobre acabar com o ego que nos separa de Deus, como deixar de ser egoísta, como olhar o outro a ser irmão. Não é por acaso, é o nosso momento. Precisamos entender. E aí, mas como que eu faço? E aí Jesus vai falar, para a gente como fazer. E quem vai falar as palavras de Jesus é Mateus. Ele continua falando sobre o que ele ouviu de Jesus. E olha o que Jesus vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. Ah, meu Deus, como é bom ter uma alma descansada, não? Todo mundo, ele tá ali, sereno, descansado, tá assim: eu sei quem tenho Cristo, eu não estou sozinho, tenho proteção, Jesus me ama, eu sou abençoado. Mas eu fico olhando assim, Jesus é demais, não é grátis. Ele pede ação, ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Ele não fala para você ficar sentado, sem fazer nada, e pronto. Ele fala: tomai o meu jugo e aprendei de mim.
Então aprenda hoje a ser pobre de espírito, a ser humilde. Ele fala para a gente aprender. Olha só, eu comecei lá falando que Jesus ensinava. Se ele ensinava é porque ele quer que nós aprendemos. Ninguém ensina para as paredes, né? Você ensina porque você quer que o outro aprenda. Então Jesus abria a boca e ensinava. E agora ele fala, ó, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Precisamos muito aprender com Jesus a ser humilde. E aí ele fala que os pobres de espírito herdarão o reino dos céus. E aí eu queria falar um pouquinho só, bem rapidinho, sobre o reino do céu. E aí, olha só, Lucas vai dizer lá, ó, que Jesus diz, não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui, eu lá, está, porque o reino de Deus está dentro de vós. E aí, olha só o que devemos entender por reino dos céus. É um estado de paz e felicidade espiritual, que usufruem aqueles que constataram a simplicidade de coração e humildade. Essas virtudes possibilitam a entrada em mundos espirituais superiores. Então, é isso. O reino de Deus está dentro de mim. Quando eu sou uma pessoa humilde, eu vou encontrar paz. E aí eu queria dizer para vocês, quantas vezes vocês já sentiram o reino de Deus dentro de vocês? Quando você vê seu filho dormir, né? Principalmente os bebês que dormem como anjo, aí você olha e fala, nossa, só tenho que agradecer. Quando você contempla a natureza, uma flor, não tem como, você começa a olhar assim, você sente a presença, né, da criação de quem criou. Ou quando você olha o mar, aquela imensidão, tem como você sentir o reino de Deus. Quando seu filho recebe um livramento e você fala, nossa, as minhas orações, Senhor, os filhos que tu me deste, espiritualidade, dê boas intuições. E aí quando você vê, você sente, né? Ou mesmo quando você está em luta, né? Mesmo quando a vida está batendo forte, por dentro você está em paz, porque você sabe que tem alguém que cuida de nós, né? Que a espiritualidade está ali. Eu acho muito legal, eu sempre falo assim, quando você tiver alguma dúvida, quando você não souber o que fazer, faça uma oração, né? E o reino de Deus está dentro de nós. Para terminar, gostaria de ler uma poesia da Joana de Ângeles, Convite à Humildade. Ela vai falar sobre a humildade que nós devemos desenvolver. Essa foto colocada aí não foi por acaso, é um lugar que eu e muitos de vocês que estão assistindo sentimos o reino de Deus por várias vezes, né? Só temos que ter gratidão. Então vamos à leitura. Os que são incapazes de consegui-la identificam-na como fraqueza. Os pessimistas que permanecem no poço do orgulho ferido e não se dispõem à luta, detestam-na, porque se sentem incapazes de possuí-la. Os derrotistas utilizam-se do pouco caso para denegri-la. Os fracos, falsamente investidos de força, falseiam-lhe o significado, deturpando-lhe a soberana realidade, porque muitos não lograram vivê-la e derraparam em plenos exercícios, desconsiderando-na. Ela, no entanto, fulgura e prossegue. Sustenta no cansaço, acalenta nas dores, robustece na luta, encoraja no insucesso, levanta na queda. Louva a dor que corrige, abençoa a dificuldade que ensina, agradece a soledade que exercita a reflexão, ampara o trabalho que disciplina e é reconhecida a todos, inclusive aos que passam por maus, por ensinarem, embora inconscientemente, o valor dos bons e a excelência do bem. Chega e dulcifica a amargura.
balsamizando qualquer ferida exposta, mesmo em chaga repelente. Identifica-se pela meiguice e sutil. Agrada, oferecendo plenitude quando tudo conspira contra a paz que se faz instrumento. Escudo dos verdadeiros heróis tem sido a coroa dos mártires, o sinal dos santos e a característica dos sábios. Com ela, o humano adquire grandeza interior e, considerando a majestade da criação como membro atuante da vida que é, eleva-se e assim eleva a humanidade inteira. Conquistá-la ao fim das pelejas exaustivas é lograr paz. No diálogo entre Jesus e Pilatos, esteve presente no silêncio do amigo divino e ausente no enganado fâmulo de César. Seu nome é humildade. Que possamos desenvolver humildade, muita gratidão. Que tenhamos uma semana de paz e de evolução espiritual.